Novembro de 2025 marcou o 1000º jogo de Pepe Guardiola como treinador. Marca impressionante. Maior técnico da história do futebol, Bruno Prado? Talvez, pode ser sim. Dos que eu vi, sem dúvida, foi o maior. E nós vamos discutir esse tema já já. Pepe Guardiola começou como técnico no Barcelona B. Barcelona B, Barcelona A, Bayern de Munique, Manchester City, 999 jogos antes dos 1000, né, que ele teve naquele jogo contra o Liverpool em novembro. E aí ele conseguiu 71,6% de aproveitamento. Bruno, até que ponto isso se deve? Ele dirigiu, por exemplo, o Bayern de Munique na Alemanha, um time com o nível do Manchester City de alto investimento, o próprio Barcelona, ou tem a ver com o Guardiola? Eu acho que tem a ver com os dois, né? Ele é um treinador de muita qualidade, mas ele sempre dirigiu times fortes, times que estão entre os melhores. No caso da Alemanha, é um time dominante na Liga, o Barcelona ali com o Real Madrid dividindo o protagonismo, e no período dele no Barcelona, de 4 campeonatos que ele disputou, em 3 ele foi campeão. O Real Madrid só ganhou um, só ganhou o último que o Guardiola esteve no Barcelona. Na Inglaterra há uma divisão maior, mas o Manchester City sempre esteve entre os melhores, já tinha sido campeão antes dele 2 vezes, mas nunca teve o domínio que teve com ele, né? O Manchester City chegou a ganhar 4 títulos consecutivos na Inglaterra, algo inédito no país. Então é uma mistura, ele pega times fortes, mas ele consegue tirar muito desses times, que também é uma cobrança por ganhar sempre. E no caso do Manchester City, por exemplo, ele conseguiu algo inédito numa liga que tem outros times fortes, outros times ricos, como Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, que não ganha faz tempo. Então não é simples ganhar 4 títulos consecutivos na Inglaterra. Será que o Guardiola ganhou menos Champions do que poderia ganhar? Talvez sim, mas eu acho que vai muito também da expectativa que criam. Porque ele ganhou 2 com o Barcelona, 1 com o Manchester City, são 3. Quem ganhou mais ganhou 4. Então, assim, ele não está muito fora. É que os times dele são muito dominantes nos campeonatos nacionais, né, nas ligas nacionais. Então, acho que muitas vezes cria-se a expectativa de que ele tem que ser dominante também na Champions League, né, até pelo status que ele tem, de um dos grandes técnicos da história. Mas é um outro tipo de torneio, né, é um mata-mata. No mata-mata é uma coisa mais difícil de ter um domínio. Antes do tri do Real Madrid com o Zidane, 2016, 17 e 18, o último bicampeão, né, 2 títulos seguidos de Champions League, tinha sido o Milan, lá em 89 e 90. Então ficou muito tempo sem alguém ganhar 2 seguidas. Com Arrigo Sacchi também. Sim, então é muito difícil ganhar 2 Champions consecutivas. Então na Champions, num torneio de mata-mata, e de altíssimo nível, estão ali os melhores times do mundo, é difícil você ter um domínio, mas ele ganhou 3, né? A gente fala muito do Ancelotti, hoje treinador do Brasil, Ancelotti, super campeão da Champions. Ancelotti ganhou 4 Champions Leagues e o Guardiola ganhou 3, né? Ele não tá muito atrás dos maiores vencedores, não. Nós já fizemos um vídeo que até eu convido vocês a verem depois sobre Guardiola, a influência do Guardiola, etc. e tal, que é uma coisa muito viva, né? Muito ativa, muito discutida na Itália. Os caras culpam as quedas da Itália por causa do Guardiola, outros já entendem que, por exemplo, a Espanha mudou o jeito de jogar e ela ficou protagonista por causa do Guardiola. Enfim, esse vídeo eu convido vocês a verem. Mas eu queria colocar uma coisa, Bruno, essa hegemonia do Guardiola, tão longa, ela custou também a ele a própria separação. A esposa dele falou que ela realmente não aguentava mais o fato dele não parar, deveria ter parado antes. Até que ponto realmente o cara tem que dedicar a vida toda, abdicar até de família, para chegar num nível desse? Então, aí vai muito de cada pessoa, e eu acho que é até um pouco injusto, às vezes, o que todo mundo faz, a gente de imprensa, torcedores no geral, de cobrar de muita gente, de quase todos, né? Cobrar de qualquer atleta ou treinador de alto nível, que ele se mantenha muito bem por muitos anos, porque isso não é fácil. E aí, não tenho uma comprovação científica sobre isso, você pode até falar melhor, você viu mais coisas no futebol, mas me parece que hoje é mais difícil você se manter muito bem num nível mais alto, porque me parece que a pressão é ainda maior. Pelo menos aqui no Brasil, para mim, isso é muito claro. Não sei lá, mas é possível, porque o próprio Guardiola já deu alguns sinais de cansaço, de desgaste. O Klopp parou de ser treinador, hoje ele é coordenador lá da Red Bull.
não é fácil, porque me parece que hoje a exigência mental, física, no caso dos atletas, mental, por parte dos treinadores e dos atletas, ela é muito grande. Na minha cabeça, é uma tese minha, a rede social piorou muito isso. Acho que a rede social ela piora essa pressão em cima de atletas, de jogadores e de pessoas públicas no geral, mas no caso a gente está falando de futebol. Há uma exigência que o cara seja perfeito, que o cara não erre, que no caso de um atleta ou de um treinador, que o cara não perca, que o cara sempre seja bem comportado e bem comportado no que as pessoas acham que é ser bem comportado, que é de cada um. Então é muito difícil. Tem cada vez mais jogos, não só aqui no Brasil, a gente fala muito do calendário brasileiro, mas o calendário europeu também piorou, aumentou, a Champions aumentou, criaram a Copa do Mundo de Clubes, a Copa do Mundo de Seleções aumenta, a Eurocopa aumentou, então hoje eles também jogam mais. Então isso custa muitas vezes a saúde mental e interfere na vida particular, né, dos atletas e dos treinadores, das pessoas aí do mais alto nível do futebol. O Louco Bielsa, que eu reputo um filósofo do futebol, e um influenciador, embora ele não queira ser, mas ele é, inclusive do próprio Pep Guardiola. Quando ele estava com o Leeds, que ele subiu da Série B para A na Inglaterra, Guardiola declarou: o melhor técnico do mundo está chegando para a Premier League. Vou discutir se é ou não, eu gosto muito do Bielsa. Mas ele disse o seguinte, que se o jogador quiser melhorar a condição geral dele, ele tem que usar menos rede social. Ele foi taxativo. Sim. Ele entende que isso mexe com a performance do jogador até dentro de campo. E aí, pelo que você está dizendo, você também concorda com isso? Eu concordo. Concordo, e acho que serve até pra gente, que não tem o mesmo, a gente não tem na rede social a mesma repercussão, tamanho que o Guardiola recebe se ele fosse ativo, o Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, as grandes figuras. Claro que a gente não tem, sei lá, nem um décimo, sei lá quantos, do que esses caras têm. Mas já pra gente eu acho recomendável, pra gente que tem um trabalho público e, claro, uma repercussão muito menor que esses caras, e muito menos fãs que eles e muito menos haters que eles também. Claro. Pra gente já não é bom, então pra eles mais ainda. Porque aí vem qualquer coisa, né? Vem coisa boa, ok, mas vem coisa muito ruim e não é fácil. Às vezes você lê uma coisa e você não tá bem naquele dia. Por qualquer motivo, pode ser profissional, pessoal, mas são seres humanos, né? Às vezes a gente acha que eles são máquinas, porque são figuras assim que a gente vê pela TV, ganhando tudo, com muito dinheiro. Glamour. Glamour. Parecem pessoas que não existem, parece que são personagens, mas eles são seres humanos. E aí num dia ruim você começa a ver, aí o cara tem vontade, eu vou responder, aí já vira uma bola de neve muito, que vira uma coisa incontrolável. Então, sem dúvida, isso pesa. E até atletas mais jovens, né, que não tem, às vezes, a blindagem que esses caras podem ter, com certeza, eles acabam o jogo, eles estão ali, ó, já no vestiário, vê os comentários, o cara perdeu um gol, ou o goleiro falhou, chega nele, e às vezes nem é só rede social, às vezes o cara, não vou entrar em rede social hoje, vai o amigo e manda no WhatsApp, ó o que falaram de você, ó o que o jornalista tal falou, ó que o cara falou que você não presta, que você é uma porcaria, então isso é bem complicado. Quem somos nós, né, para dizer o que Guardiola deve fazer. Mas o Guardiola, ele já foi além do que se imaginava na carreira dele em termos de tempo. Sim. O projeto de vida dele, 3 times que ele chegou, só que o City ele renovou o contrato, é o time que ele mais trabalhou. Quase uma década já. E aí ele falou em pegar uma seleção média e disputar uma Copa do Mundo, que já não vai ser nessa temporada, mesmo que aconteça alguma surpresa. Perdeu a família, a gente já falou, separou da esposa, claramente por esse motivo e tal. O cara vive um auge muito grande. Então ele ganha um campeonato, ele quer ganhar aquela tríplice coroa, aí ele ganhou aquilo, ele está no auge, ele continua se desafiando. Aí ele tem um ano ruim, ele vai correr atrás para poder compensar. Deve ser muito difícil para um cara nesse nível parar. Vide Cristiano Ronaldo, vide o Messi, vide o próprio Neymar. Tem muita dificuldade para entender a hora que basta. O Guardiola corre o risco de passar do ponto e de repente cair de nível? Eu acho que sim, eu acho que é difícil, não acho que isso já está acontecendo, apesar da última temporada ter sido bem ruim, mas acho que tem uma série de fatores, ao mesmo tempo que tem uma série de fatores quando você ganha, né, que a gente falou, ele é muito bom, ele dirigiu sempre times muito fortes também, é um conjunto, né, o futebol é um conjunto, é uma coisa coletiva. Vai pegar o melhor carro em algum momento. Sim. Então, isso também, acho que o Manchester City, ele teve, na última temporada ele foi mal, acho que não por causa de escolhas do Guardiola, acho que também houve uma renovação de elenco, que ainda está em andamento, para essa temporada atual saiu De Bruyne, por exemplo,
Aliás, o De Bruyne, na última temporada, ele era o único jogador que ainda estava no clube desde que o Guardiola chegou, né? Quando o Guardiola chegou, o único que estava no clube até a temporada passada era o De Bruyne, o único que sobreviveu até ali. Agora saiu também o Ederson, chegaram outros jogadores, chegou o Donnarumma pro gol, chegou o Reinders, o holandês, chegou o Sherkir. Ele é um outro time. Então, nessa temporada já é um time um pouco mais consistente que na temporada passada, apesar, né, de não estar ali liderando, disparado na Inglaterra, né? O Arsenal lidera o campeonato. Enfim, mas é uma temporada um pouco mais consistente. Mas acho que vai ter um momento que ou ele vai parar ou não vai conseguir manter. O José Mourinho teve um momento que não conseguiu manter. O Klopp talvez tenha chegado à conclusão, se eu seguir mais um pouco não vai ser bom. E aí vai de cada um, né? Me parece, eu não conheço as pessoas, que o temperamento dele é mais competitivo. O Ancelotti, por exemplo, agora ele veio para uma seleção, que é um trabalho uma mais acalmada boa. Mas ele teve uma carreira mais longeva, né, como técnico, mas me parece que ele é um cara mais calmo, assim, mais tranquilo. Acho que ele não se preocupa tanto assim. Teve um momento que o Ancelotti foi dirigir o Everton, dirigiu o Napoli, times que não disputavam os grandes títulos naquele momento. Aí voltou para o Real Madrid, mas me parece que também o temperamento dele é um pouco mais tranquilo, né? Mas é uma impressão vendo de longe, né? E você? O que você pensa disso que a gente falou, de que a gente discutiu? O Guardiola deveria parar, deveria seguir? Ele só é bom porque ele dirigiu grandes equipes ou, o contrário, as grandes equipes o chamaram pelo tamanho dele? Deixa a sua opinião, ela é muito importante para nós. E recadinho para você. A gente tem recebido um monte de likes, a gente tem visto muita gente está nos acompanhando, mas se olha na estatística, pouca gente está inscrito no canal. Nós precisamos que você se inscreva, tá certo, Bruno? Certo, se inscreva no canal Futebol Entre os Grandes, sempre tem conteúdo de futebol para você. Até a próxima.